Tá certo. Uma outra notícia aqui. Ministro Celso de Mello, do STF, remeteu à PGR, né, para manifestação um inquérito 4827 instaurado contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ou seja, essa história contra o Weintraub ainda vai render. Ixi. Ainda vai render. O inquérito visa a suposta prática de crime de racismo contra o povo chinês em publicação no Twitter, que é aquela publicação famosa... Cebolinha. Exatamente. Essa história ainda vai render. De acordo com o despacho, a competência penal original, que seria do STF, perdeu sua razão quando o ministro foi exonerado. Não mais subsiste a competência penal originária do STF. Portanto, a denúncia retorna à Procuradoria-Geral da União, onde compete para prosseguir com este inquérito, né? Ou seja, aí ele está fazendo alusão a que ele perdeu o foro privilegiado, né? No momento em que ele deixou de ser ministro. Isso. Exatamente. Né? Eu, sinceramente, eu acho muito ridículo esse processo. Você vê que, para mim, é uma pura perseguição política mesmo. Total. Né? Só fazendo uma adenda, porque eu vi comentário outro dia aqui. Que foro privilegiado. A gente utiliza o nome foro privilegiado porque é o que comumente se utiliza, né? Formalmente seria o foro por prerrogativa de função. Mas entenda, isso aí é de forma coloquial que se utiliza, tá? Ademais, aqui a gente dá uma olhada. Eu quero ver o que eu acho mais engraçado, o desespero desse pessoal. Como ele foi pro Banco Mundial, teve governador pedindo 100 milhões de empréstimo, não foi? No Banco Mundial? Eu quero ver pedir de novo agora. Não, e esse é o desespero desse pessoal. Bom. É por isso que eles querem barrar a nomeação do Weintraub. Né? E eles estão aí articulando, viu? A coisa ainda não Então, já tem até fundação ligada a Soros, né? Exatamente. Tem uma ONG aí, Conectas, né? Acho que é. Que tá ligado a Soros, a Ford Foundation, ou seja, globalista mesmo, né? E eles estão aí à frente numa campanha contra a eleição do Weintraub para o Banco Mundial. Falamos isso muito, né, fortemente pela manhã, em relação a toda essa perseguição. Acho que é uma medida, mais uma, né, daquelas que visa desestabilizar o governo, que Com sempre certeza. foi um ataque permanente ao governo Bolsonaro. E, enfim, nós temos que aguardar uma resposta, porque não é possível que essas coisas se permaneçam e vamos dizer assim, a fragilidade, né, das medidas judiciais que têm sido tomadas é simplesmente no campo da vontade, não tem nenhuma garantia de fato legal do ato criminoso cometido, quer dizer, nenhuma evidência efetiva, né, até povo chinês virou raça, quer dizer, são coisas estranhas. Exato. São coisas estranhas, quer dizer, enfim, a gente tem que começar a observar mais perto, de maneira mais vigorosa, né, essas decisões que precisam começar a ser de fato criticadas, né, dentro da própria legalidade, dentro da liberdade que a Constituição nos permite, e acho que daqui a pouco o povo brasileiro vai ter que pegar o artigo 5º da Constituição e tirar uma xerox e andar no bolso, né? Eu acho que esse que daqui a pouco tem que registrar até em cartório que é uma cópia autenticada da Constituição brasileira, né, dizendo que nós somos um povo que tem direitos e não concessões de autoridades públicas, né? Então daqui a pouco você nem atravessa a rua. Exato. Não, é uma coisa absurda que está acontecendo. E para vocês verem a força do lobby dessa galera, né? Você vê aí essas ONGs, né? Essa ONG aí do Soros, para vocês verem a força que esse pessoal tem, ainda que os deputados Douglas Garcia e Felipe Barros, né, mandaram aquele ofício lá para os países que fazem parte do Banco Mundial, olha só essa notícia aqui, ó. A Associação de Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta aberta ao Comitê de Ética da instituição nesta quarta-feira, dia 24, pedindo suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo de diretor executivo. Na carta enviada ao Comitê de Ética, os funcionários do banco se dizem preocupados com declarações tidas como preconceituosas de Weintraub sobre os chineses e sobre
minorias. Então você vê, um negócio que é feito para perseguição política, né, sem fundamento nenhum, virou motivo para uma associação de funcionários, vai ver da onde que eles devem estar tirando dinheiro também. Cara, uma sugestão simples para essa gente, peçam demissão, porque vocês não são financiadores do banco. É isso aí. São os estados que fazem. Entendeu? Então, peçam demissão. Não estão satisfeitos com aqueles que o vão comandar, perfeito? Até de forma indireta, né? Porque não vai dar... enfim, todos os níveis lá, que não imagino que sejam de todos também. Essa história de associação, falar em nome de um conjunto de funcionários, não sei esse nível de representatividade que tem, claro. 3 ou 4, né? Exato. Fazem uma associação. A gente cria o CNPJ. A gente vê não, pode até existir, mas, por exemplo, deliberou numa assembleia, quer dizer, são matérias a maioria estão disponíveis. Isso que eu tô falando, você cria o CNPJ, põe 2 pessoas para assinar, associação de funcionários. Mas a gente cansa de ver isso no próprio Brasil. Por exemplo, a associação da PF se manifesta em favor de Bolsonaro. Quanto não tem valia? Por quê? Porque não fala o nome da instituição. Exato. Pode ser uma associação de 30, 50, 10, 2, 5. Eu acho muito simples. Pode estar formalizada, mas não tem a força da bancada. Não tem essa força institucional, não existe, com certeza. Eu acredito que a grande maioria dos funcionários do Banco Mundial não estão interessados nessa questão interna, né, falaciosa que foi criada. Quem tiver incomodado, né, poxa, procura uma outra atividade, né, de trabalho, saia. E essa instituição precisa também efetivamente verificar qual a sua legitimidade para dizer que fala em nome dos funcionários do Banco Mundial. É uma questão... que eu acho que é central aí, né? E esse é o resgate da narrativa de segregar o povo, né? Weintraub o ex-ministro falou muito bem naquela conferência dos ministros, né? Tem que acabar com essa fuleiragem, negócio de povo indígena, povo branco, povo amarelo, povo negro, povo não sei o quê, povo do quilombo. Só tem um povo aqui. É isso, Porque pra mim, esse tipo de discurso é uma das coisas mais racistas que tem. Sim. Se nós temos um problema você fica separando. E nós temos um problema dentro do governo. Eu não vou falar aqui, mas você sabe que a gente tem, né? Problema dentro do governo disso. Só tem um povo. O povo brasileiro. Exato. Se você... É aquele vídeo da criança, né? Que vai vendo fotos de crianças, né? Uma branca e uma negra. Abraço, um beijo no rosto, brincando e tal. E ele pergunta, você vê alguma coisa aqui diferente? A criança não enxerga. Não enxerga. Não tem diferença. Que é construção social. O que eu tô vendo é uma criança abraçando, outra beijando. Isso aqui parece que estão brincando, parece que estão rindo. Não tem sentido. Você bota, ela não vai. Ela pode até perceber, mas isso não torna o outro diferente. Exatamente, não torna. É esse olhar, né, de perceber como um igual. O que nós estamos discutindo aqui é que nós somos da mesma natureza. Exato, a natureza humana. Né? É a mesma natureza. É essa que não tem distinção. Não tem distinção. Então, a própria Constituição diz isso. Então, criou-se esse sectarismo, né, exatamente para, vamos dizer assim, essas ideologias, esses pensamentos sectários que existem, né, que fazem com que se rivalizem pessoas que são diferentes no aspecto, mas na natureza não. Nos direitos também não. E na origem criadora, idem. Então o Brasil precisa, eu gosto muito desse período que a gente está passando, embora possa parecer uma coisa paradoxal. Nós vamos reafirmar exatamente a nossa natureza, nosso conjunto de crença, os valores que o povo brasileiro quer resgatar, aqueles que foram elegidos aqui quando fomos descobertos e que não foi feita uma outra coisa que não tenha sido uma missa e uma cruz. Então, esse é o fundamento da nação brasileira, do povo brasileiro e da riqueza que a gente tem do ponto de vista da dimensão espiritual e do próprio relacionamento entre as pessoas. O que divide a estrutura do povo brasileiro exatamente é o Estado, essa ideologia plantada no sistema político, esse conjunto marxista, essa expressão cultural que se apossou dos sistemas de educação do país, por exemplo, da própria imprensa, né? A disseminação constante de rivalizações, de diferenças. Exato. Né? Porque isso é uma estratégia comunista, né? Total. É você criar... não há briga de classes, então vamos criar.
Exatamente. Né? Acabou a situação dos operários, então agora vamos criar a dos negros, vamos criar a dos índios. Antes a classe ela já existia. Exato. Né? Depois, não existe. Nós vamos criar a classe para fundamentar. Não tem classe, não tem problema, a gente cria. E aí você fala assim, mas é tão pequeno o problema, tem que estar muito ciente disso. Quando você segrega um povo, você oferece benesses e proteções a esse povo. O povo, independentemente da dimensão, entre aspas, o povo, que como é dito aqui no Brasil, povo indígena, o povo quilombola, ele fala em nome de uma minoria. Então são várias e múltiplas minorias que acabam sendo manipuladas pelo Estado. Né? Contra a maioria. E na verdade não tem por que ter contra a maioria ou minoria, porque tá todo mundo junto igual. Todo mundo junto igual. Você chegou a ver com o devido respeito, fizeram aquele, como é? Aquele hospital lá com a rede. Chegou a ver? Sim. Pra receber os indígenas? Qual a necessidade daquilo ali? Sim. Qual a necessidade? Chegou a ver? Não cheguei. Fizeram lá, ao invés de botar cama, botaram rede. Né? Como se o índio não tivesse familiarizado com nada, não conhecesse cama. Tudo isso é uma forma de utilizar e manipular. Você sabe que tem um probleminha lá fora com isso aí, que serviria, não sei como é que tá até isso, que tava iniciando uma narrativa onde Bolsonaro estaria deixando o povo indígena ao léu, sem cuidar e promovendo um verdadeiro genocídio contra a população indígena. Tá tendo essa narrativa lá fora. Pra haver uma manifestação mundial para poder causar um pedido. Exatamente. Olha só a loucura onde chega. Isso tá um processo avançado e já, sabe, e sabe o que tá acontecendo até com... Não sei se tá nome, mas enviaram várias caixas de máscara para a população indígena, esqueci o nome agora, todas contaminadas. Olha só. Todas contaminadas. Olha só. Contaminadas. Aí foi verificado na hora e foi impedido de passar. É uma barbárie. E Marcos, aí voltando aqui, eu acho que há de fato uma necessidade de nós rediscutirmos essa nossa condição, reforçarmos esse conjunto de valores e princípios que elegeram esse país e colocar essas pessoas que querem subverter essa condição natural, né, do crescimento da nossa população, nesse sentido da família natural, da condição da revelação, de uma sociedade cristã, mas que é plural, que convive de uma maneira tranquila com diversas outras religiões e até com aqueles que não têm. Sim. Né? Isso é da nossa própria natureza, do nosso respeito comum entre as pessoas, buscar novamente o alinhamento com o bem comum. Essas pessoas que estão fazendo essa distinção e procurando cada vez mais gerar sistemas sectários, brigas, divisões, querem gerar de fato uma dominação. Elas precisam mostrar ou esperam que um Estado seja o promotor dessa tal igualdade. Eles esperam uma posição sempre proativa do Estado. Que esses que dizem que há essa diferença, essas rivalizações entre nós, que não existe, não existe. É lógico que tem casos pontuais, é lógico que existem situações que as pessoas cometem seus equívocos, erros, até mesmo crimes, mas não é da nossa natureza aquilo que está descrito e que aquilo que esse Estado quer tutelar, esse controle absoluto sobre a palavra, sobre as ações, sobre a liberdade das pessoas. Exatamente. A pauta da redução da desigualdade social. E isso é uma estupidez fantástica. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Porque na verdade é o seguinte, nós somos desiguais.